Boa tarde, alunos. Dando continuidade aos nossos estudos de classes gramaticais, conjunção. Antes de iniciarmos, gostaria que vocês compreendessem o que quer dizer esta palavrinha lá, conjunção, com união. É isso mesmo, a conjunção são palavras que são utilizadas para unir frases, no caso, frases verbais, orações. Então, vamos começar. Então, o que é uma conjunção? Na sua definição, é um elemento extremamente importante para a conexão entre as orações. É invariável, ou seja, não varia em gênero, número e grau. Ela liga as orações ou dois termos semelhantes de uma mesma oração. O garoto segurou o brinquedo e mostrou quando chegou da escola. Nós podemos analisar aqui que nessa oração nós temos um verbo, segurou, segundo verbo, mostrou, terceiro verbo, chegou. É um período composto com 3 orações. Por que 3 orações? Cada verbo, né, mostra para nós uma oração. Então, podemos subdividir em: o garoto segurou o brinquedo, o garoto mostrou, o garoto chegou da escola. E aí nós temos, logo a segunda oração está ligada à primeira por meio dessa palavrinha aqui, E é uma conjunção, tá? Que vai integrar, juntar, ela é uma conjunção aditiva, ela junta as ideias, tá? E a terceira oração liga-se à segunda por meio do quando. O quando também é uma conjunção, mas é uma conjunção subordinada adverbial, e adverbial temporal, porque ela indica tempo. Quando chegou da escola. As palavras e quando ligam orações, portanto, são conjunções. Conjunções coordenadas. Vamos aqui pegar e analisar o que quer dizer coordenada. Coordenadas são orações que estão próximas a si, mas elas são interdependentes. Quando eu utilizo uma conjunção para uni-las, falamos que nós temos o quê? Uma oração coordenada sindética. Quando não temos uma conjunção nessa oração, falamos que temos uma oração coordenada assindética. No caso aqui, nós vamos especificar apenas as coordenadas sindéticas, porque senão não haveriam conjunções. As conjunções coordenativas também podem ser coordenadas, elas estabelecem relações entre orações coordenadas. No importante, vocês precisam entender que elas não dependem sintaticamente uma da outra. Quando eu digo assim, Pedro foi ao mercado e Maria foi à padaria. A ação de Maria ir à padaria e a ação de Pedro ir ao mercado são independentes, quer dizer, elas não têm dependência sintática. Locução conjuntiva, quando duas ou mais palavras se unem para ter a ideia de conjunção, é chamado de locução conjuntiva. Nós temos alguns casos aqui, ainda que, desde que, assim que, uma vez que, antes que, logo que. Ele participará da festa desde que você faça sua parte. As conjunções coordenativas recebem o mesmo nome do tipo de orações coordenadas sindéticas, a saber. Então, a primeira aqui, ó, conjunção aditiva, expressam a soma, ideia de adicionar, de juntar, como é o caso da oração que eu dei o exemplo. Pedro foi ao mercado e Maria foi à padaria. As adversativas, a adversativa vem de adversidade, é como se nós fosse o adversário, o time adversário, aquele que é o contrário, o opositor. Então, expressam ideias de oposição.
Pedro foi ao mercado, mas não comprou nada. A alternativa indica duas circunstâncias, alternância, dois fatos não ocorrem ao mesmo tempo. Ou Pedro vai ao mercado ou vai à padaria. Conclusiva indica a ideia de conclusão. Pedro estudou muito para o vestibular, logo conseguiu o que queria, passou. Explicativa. Pedro passou no vestibular, pois estudou muito. Então, vocês perceberam que na inversão, quando eu digo Pedro estudou muito para o vestibular, logo passou, indica conclusão. Pedro passou no vestibular, pois estudou muito, é uma explicação. Aqui nós temos uma tabela, tá? Das aditivas, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativas. Então, nós temos uma coisa que vocês poderiam prestar bastante atenção ali, na utilização do mas dentro das aditivas e do mas na adversativa. A diferença é que na aditiva usamos o mais ainda, mas também, é a ideia de junção, de união, de adição, enquanto que na adversativa a ideia é contrária, e você pode substituir por porém, todavia, no entanto, entretanto, não obstante. Então, são ideias diferentes. Conjunções subordinativas. Diferentes das conjunções coordenativas ou coordenadas, as orações coordenadas são independentes entre si. As subordinadas fazem uma relação entre as orações, são subordinadas, ou seja, uma depende da outra, completa o sentido da outra. Essa é a relação de subordinação. São palavras invariáveis com função de unir orações. Exercem o papel de principal e a outra de subordinada. Ou seja, uma depende da outra para que se complete o sentido, tendo em vista o tipo de ponte que essas palavras constroem, podem se diferenciar em integrantes e adverbiais. As conjunções subordinativas integrantes iniciam sintagmas nominais, ou seja, elas fazem ligações com palavras nominais. Já as adverbiais fazem ligação, fazem ponte com sintagmas adverbiais, que indicam circunstâncias. Classificação e função das conjunções subordinativas. Então, de acordo com a ideia que é transmitida, cada conjunção subordinada ou subordinativa recebe uma classificação. No caso, as causais expressa a razão pela qual se acontece um fato. Reescreva esse trecho da redação, pois está confuso. Então, qual é a causa, o motivo de se escrever esse novo trecho, né? Porque está confuso. Então, eu posso substituir o pois por porquê. Elaborei o projeto da minha casa, visto que sou engenheiro. As conjunções condicionais indicam uma condição. Essa questão de condição faz parte da nossa vida, né? O filho chega na mãe e diz assim: mãe, deixa eu sair com o seu carro esse final de semana, desde que você cumpra com os seus deveres, se você abastecer o meu carro. Então, é uma relação de condição, por isso essa classificação. Numa hipótese, se eu conseguir estudar toda a matéria, poderei sair. Marina cometeu um erro, a menos que haja duas maneiras de fazer esse tipo de bolo. As conjunções conformativas indica conforma, conformidade.
digamos assim, faça conforme eu te ensinei, de acordo com eu te ensinei. Então, conforme Caetano Veloso canta, gente é para brilhar, não para morrer de fome. Então, de acordo com. Segundo, esse segundo também posso substituir por conforme, de acordo com. Dados do IBGE, o número de idosos deve dobrar até 2042. As concessivas introduzem uma oração na qual se percebe um fato diverso, ou seja, contrário, mas não capaz de anular o que foi estabelecido na anterior. Há uma convivência entre as duas informações. Apesar de a empresa estar em crise, ela mantém a carga horária dos funcionários lá. Existe uma situação, a empresa está em crise, né? E a carga dos funcionários está sendo mantida. Então, apesar de acontecer isso, outra coisa também acontece ao mesmo tempo. Não sei sobre o que você está falando, embora imagine. Então, uma situação de não saber o que está acontecendo acontece ao mesmo tempo da pessoa estar imaginando. As comparativas, como a própria palavra já diz, os elementos são comparados nessas orações. Digamos que Maria chegou à festa como um belo cisne chega ao lago. Então, Maria está sendo comparada a um belo cisne. João teve um desempenho melhor do que Cássio. Está comparando aqui, não é uma comparação de igualdade, mas de superioridade. Consecutiva, que indica consequências, né? Um desdobramento, uma informação presente numa outra oração. Então, é a consequência de um fato. Os estudos presenciais foram paralisados, de modo que os alunos tiveram um prejuízo da matéria. A violência dos ladrões foi tamanha que levou a mulher a ter um infarto. Então, proporcionais. Os proporcionais, como a própria palavra já diz, é algo que acontece gradativamente, proporcionalmente. Pode até ser concomitante. À medida que a família cresceu, as despesas aumentaram. Então, ao passo que, à medida que, à proporção que. Então, são coisas que acontecem simultaneamente, só que paulatinamente. O curso de medicina continua atraindo muitas pessoas, ao passo que a maioria delas não sabe sobre as dificuldades enfrentadas pelos médicos, ao passo que as temporais indicam tempo, quando os fatos, as circunstâncias acontecem. Quando fui à igreja, encontrei a Chiquinha, lá o quando. Antes que a noite surja, a roupa precisa secar. Antes que. Finais, indica finalidade, para que se quer, o objetivo. O aluno estuda para o vestibular, com a finalidade. Então, para quê? Vitor, faça a tarefa de casa para que a professora não chame sua atenção. Eu posso substituir o para quê com a fim de que. A fim de que é tudo separado, hein, gente? Não junta nada. E esse a fim é separado, porque é no sentido de finalidade. Escova os dentes a fim de manter a saúde bucal. Então, a fim de que, para que. Integrantes apresentam uma oração que configura como sujeito, objeto direto ou objeto indireto, predicativo, complemento nominal, o aposto de uma oração. Vocês estão percebendo que aqui, quando se fala em sujeito, objeto direto, indireto, predicativo, complemento nominal, aposto, são elementos que nós estudamos em análise sintática. Tá? Então, dentro da gramática, todo o conteúdo é integrado, não há uma separação. Então, dentro das integrantes, nós utilizamos esses elementos que pertencem à análise sintática. Tive receio, percebi que tinha cometido um erro. Aí nós temos uma tabela, tá? Repetindo aí as conjunções para vocês, o tipo
de conjunção, os exemplos. Vários sentidos das conjunções. Será que as conjunções, uma mesma conjunção, pode assumir sentidos diferentes? Sim, isso pode acontecer. Então vejamos alguns casos em que uma conjunção pode mudar o sentido. No caso aqui a conjunção como, que pode ser uma comparação. Maria cozinhava como apresentadora da TV. Pode ser também uma causa. Como era chato, ninguém veio à sua festa. Pode ser também uma conformidade, como Fernanda afirmou. Esse como da conformidade pode ser substituído por conforme, de acordo com. O se também pode assumir significados diferentes, portanto, uma classificação diferente, no sentido de concessão. Se não era muito inteligente, ainda assim conseguiu conquistar muitas coisas. Se continuar agindo assim, eu vou embora, lá, uma condição. Outra concessão. Se não era muito inteligente... tá repetindo aqui as frases, gente, desculpa. Locução conjuntiva. Locução, novamente, a união de duas ou mais palavras para se formar uma nova palavra, no caso aqui uma nova conjunção. E, geralmente, as locuções conjuntivas terminam com que. Visto que, por mais que, logo que, desde que, à medida que, a fim de que, ainda que, à proporção que. Muitas conjunções não têm classificação única, imutável, devendo, portanto, ser classificadas de acordo com o sentido que apresentam no contexto. É o exemplo do como e do se. A conjunção que. Então, agora nós vamos pegar aqui uma variedade de classificação que a conjunção que pode receber de acordo com o sentido que se estabelece. Ela pode ser aditiva, no sentido de esfregar, esfrega que esfrega, mas a mancha não sai. Esfrega e esfrega. Explicativa. Apressemo-nos que chove. Eu posso substituir o que por porquê. Integrante, diga-lhe que não irei. Consecutiva, onde estavas que não te vi? Comparativa, ficou vermelho que nem brasa lá, comparando, como brasa. Concessiva, beba um pouco que seja. Temporal, chegamos que fomos, dirigimos-nos ao hotel. Final, vendo o amigo à janela, fez sinal que descesse. Para quê? A fim de quê? Causal. Velho que sou, apenas conheço as flores do meu tempo. Conjunção, leitura e produção de texto. Será que as conjunções são importantes para a compreensão daquilo que lemos e a produção textual? Será que ela é importante para a coesão e coerência do texto? No início dos nossos estudos, já faz bastante tempo, nós analisamos as questões da coesão e coerência, e a conjunção é um dos elementos extremamente importantes para se garantir a coesão e a coerência dentro de um texto, uma vez que ela faz com que as ideias fiquem unidas, né, dentro do texto, dando uma sequência a elas. Então, nós temos aqui o bom relacionamento entre as conjunções de um texto garante a perfeita estruturação de suas frases e parágrafos. Então, não é só ligar ideias frasais, mas também os parágrafos, bem como a compreensão eficaz do seu conteúdo, interagindo com palavras de outras classes gramaticais e essenciais ao interrelacionamento das partes de frases e textos, como pronomes, preposições, alguns advérbios, numerais. As conjunções fazem parte
daquilo que se pode chamar de arquitetura textual, ou seja, na construção do texto, garantindo coesão do enunciado. O sucesso desse conjunto depende do conhecimento do valor relacional. O que quer dizer isso? Dependendo do sentido que você quer dar, é uma conjunção que você vai usar, tá? Então, você precisa saber se você vai concluir uma ideia, como no caso lá da última parte do texto dissertativo, você vai ter que usar uma conjunção conclusiva. Então, para cada etapa dentro do texto, para cada ideia, para cada sentido, existe uma conjunção adequada. Dessa forma, deve-se dedicar atenção especial às conjunções, tanto na leitura como na produção de textos, nos textos narrativos, muitas vezes ligadas à expressão de circunstâncias fundamentais à condução da história, como as noções de tempo, finalidade, causa, consequência. Nos textos dissertativos, muitas vezes elas vão mostrar o quê? Uma linha expositiva, argumentativa que o escritor adotou, como é o caso das exposições e argumentações, construída por meio de contraste, de oposição, que implicam o uso das adversativas e concessivas. Então, pensem bem, na hora que vai produzir um texto, nós temos muitas dezenas de conjunções e a aplicabilidade de cada um está de acordo com o sentido que você quer dar ao seu texto. Então, meus alunos, bons estudos. Nossa próxima aula será sobre advérbios.